Meninos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bia Oliveira e eu vou liberar para você uma playlist com aulas de Silhouette Studio V4 para você dar os seus primeiros passos e entender também alguns conceitos importantes. Eu estou colocando essa aula porque as aulas que eu tenho do Silhouette Studio V4 aqui no YouTube, elas estão bem defasadas, elas são antigas e as pessoas ficam reclamando que é diferente e tal. Então eu estou subindo a atualização, eu estou subindo essas aulas para você. Então uma playlist, vale você conferir essa playlist ali na nossa guia playlist do nosso canal. Então vai na página inicial do nosso canal, na nossa playlist, vai ter uma playlist chamada Silhouette Studio V4. Lembrando que eu vou subir essa aula hoje, terça-feira, depois eu vou subir na quarta e na quinta, então será uma aula por dia. Se você tá vendo esse vídeo no momento que eu postei, eu acabei de postar, você tá vendo, então eu vou subir nessa sequência. Se você estiver vendo no outro momento, você corre lá e vê a playlist completa. Combinado? Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para você ser notificado assim que o vídeo for postado. Compartilha com aquela amiga que você sabe que vai precisar, que vai ajudá-la bastante e aproveite essa aula. Simbora lá! Oi para você, tudo bem? Eu sou a Bia Oliveira, bem-vindo de volta. A gente vai entender as configurações de um arquivo, como funciona um arquivo. Vou dar algumas dicas legais também, mesmo você que já conhece, sabe como funciona. Indico você assistir essa aula para que você receba algumas dicas bacanas também, tá? Então, vamos acessar a nossa biblioteca. Lembrando que depois eu vou ensinar você a configurar sua biblioteca. Isso vai ser na próxima aula, tá? Já na aula abaixo dessa. Vou ensinar você a configurar, como baixá-la da Silhouette, como cadastrar o seu cartão de download, que tipo de cartão aceita, como configurar sua conta, tudo direitinho. Então, primeiro, foca aqui no que eu vou explicar para você e depois você vai entender como funciona a sua biblioteca. Você vai escolher qualquer arquivo que você tenha aí para fazer os testes. Eu vou escolher essa caixinha aqui. Essa caixinha tá com um problema, tá? Mas não tem problema nenhum, apesar do problema dela, não tem problema. É porque eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, só essa caixinha que tem esse encaixe, tá? Qual que é o problema desse arquivo? Ó, o arquivo ele vem todo agrupado, então você precisa se preparar para essas coisas. Um bom profissional, ele sabe o que esperar, né? E o meu dever, como quem ensina, é mostrar para você os possíveis problemas que você vai enfrentar pelo caminho e como você pode resolver, ok? Então, ó, a gente vai desagrupar isso aqui, ele vem todo agrupado, ó, significa que ele tá todo junto, tá? Isso aqui é feito em partes. Quando você desagrupa esse arquivo, ó, ele fica todo em partes. Esse arquivo não era para estar assim, ele tá todo em pedaços. Por que esse arquivo tá em pedaços assim? Isso vai dificultar numa hora que você queira colocar um preenchimento nele todo, vai dificultar. Mas eu escolhi essa caixa aqui, ó, porque essa caixa, ela tem um encaixe. Então, uma das dicas que eu quero dar para você, essas caixas que elas só encaixam, ou seja, não precisa de cola. De repente, você pode mandar para a mãe sem montar. Então, você monta toda a caixa, né, com os apliques, tudo direitinho, mas não fecha. Deixa para a mãe fechar em casa. Isso é bacana porque quando você vai colocar dentro da caixa, quando se as caixinhas estiverem todas montadas, uma caixinha, duas, três, não faz diferença. Mas, por exemplo, vai mandar 40 caixas, ela quase enche uma caixa grande do correio, entendeu? Aí você vai ter que acabar mandando a encomenda embalada em 2 caixas, enfim, eu acho que isso vai acabar dificultando. Se você escolher essas caixas que tem montagem sem cola, então é muito mais prático para você trabalhar. E se a mãe concordar, você pode montar para ela apenas fechar lá na casa, né? Se for uma opção, tem como você dar essa opção para a mãe. Olha, a caixinha se fecha assim, eu posso mandar para você dessa forma? Se a mãe concordar, você pode mandar. Senão, você tem que mandar a caixa realmente finalizada para ela, tá? Então, assim, essa é uma das coisas que eu queria comentar com você. Uma outra coisa é como funciona a estrutura. Então, vou desagrupar de novo. Então, lembrando que aqui, ó, no menu existem várias coisas que a gente pode fazer. E uma das coisas é desagrupar as formas selecionadas para que eu possa ver quais são as partes do arquivo, né? E para agrupar, você tem que selecionar todo o documento, ó, você clica fora, tá? Você pode aumentar e diminuir o zoom, então você aumenta o zoom e diminui o zoom aqui, aumenta o zoom aqui e diminui o zoom aqui. Se você quiser focar só num pedacinho da página, você clica nessa ferramentazinha que tem um mouse aqui e você faz uma seleção do mesmo jeito que eu te mostrei, ó. Clica, segura e arrasta. Você consegue aumentar a área, ele forma esse quadradinho e você consegue aumentar a sua área de zoom. Aqui você ajusta a janela, então você vai ajustar a sua área de trabalho.
Então, o que eu quero fazer? Eu vou diminuir um pouquinho esse zoom. Por que eu estou mostrando isso para você? Eu venho na minha ferramenta seleção, porque essa ferramenta selecionar, ela tem que estar ativada para eu conseguir fazer isso, tá? Então, eu venho na ferramenta seleção, eu clico em todo o arquivo e vou agrupar. Eu posso clicar com o botão direito do mouse, que eu também agrupo e desagrupo dessa forma, tanto aqui como aqui. E vou diminuir para que ele caiba no meu layout. E é isso que eu vou explicar para você daqui a pouco na próxima aula também. Como configurar esse layout no tamanho adequado, até que tipo de tamanho de papel que a Silhouette vai cortar. Enfim, a gente vai conversar sobre isso depois. Aqui, ó, eu diminuí para que ele coubesse no 1:4. Então, o que é 1:4? 1:4 é o tamanho da folha sulfite normal. Nós temos vários tamanhos, que a gente vai falar da série A. Então, quando se trata de papel, nós temos os papéis da série A, que eu vou mostrar para você aqui do ladinho, ó, que eu separei aqui, para você entender os formatos de papéis, os tamanhos, né, de formatos de papéis da série A. Então, se você puder, como a gente pode perceber, nós temos aqui, ó, os formatos A10, A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2 e A1. E todas essas medidas são passadas para vocês em milímetro. Então, o A4, 297 por 210 milímetros. O A3, 297. O A3 é 2 vezes o A4. O A4 é uma folha A4, o A5 é uma folha A4 dobrada no meio. O A6 é uma folha A5 dobrada ao meio, tá? Então, para você entender, o A3 é um A4 dobrado ao meio. Então, o A3 é 2 vezes o tamanho do A4. O A2 é 2 vezes o tamanho do A3. E assim você vai entendendo como funciona. Como a medida A4 é uma das medidas mais comuns, é a medida que a gente mais conhece, porque ela é aquela folha sulfite que você coloca na sua impressora normal, que você já está acostumada. Sabe o tamanho da folha sulfite? Então, é esse tamanho, o tamanho A4. O A3 é 2 vezes um A4. Você precisa de uma impressora maior, uma impressora que imprima formatos maiores, tá? Para imprimir no A3. Então, a maioria das pessoas trabalham com A4, então a configuração vai ser no A4. Mas aqui, a gente está passando as medidas das configurações gráficas, né? Para o pessoal que trabalha com scrapbooking, né, que é o pessoal da área do scrap, existe um outro tamanho de papel, que é um tamanho de papel que tem mais desperdício, e as gráficas não usam, mas nós usamos aqui na Silhouette, que é para a base de corte, da base da Camel, né, 12 vezes 12, que é o 30 vezes 30. E já tem aqui, ó, 12 vezes 12 polegadas. 12 vezes 12 polegadas é a medida de... Deixa eu escolher aqui, que eu não escolhi. Ó, é a medida de quase 30 centímetros e meio, mais ou menos. Então, para que eu pudesse cortar esse arquivo no tamanho original que ele veio, eu teria que cortar num papel de scrap, aqueles papéis que já vêm mais coloridos, que já vêm impressos e decorados, né? A gente já compra ele impresso. Então, eu teria que usar esse tipo de papel. Mas, se você for usar a sua impressora ou um papel no tamanho A4, você vai usar a medida, vai escolher aqui a medida da série A. Ó, série A. Então, ele mostrou aqui, A4, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem como... A gente vai aprender a configurar isso direitinho numa próxima aula. Mas aqui é só para mostrar para vocês. Então, toda vez que a gente for aumentar ou diminuir o tamanho do arquivo, ele precisa estar agrupado. Deixa eu deletar isso aqui. Ele precisa estar agrupado. Então, o arquivo era um pouquinho maior, lembra? O que tá fora desse branco aqui, que é o tamanho do A4, significa que ele não vai recortar. Ele vai recortar a sua base de corte, mas ele não vai recortar o papel. Então, isso é uma coisa muito importante. E o corte, essas linhas contínuas, significa que são ali as linhas de corte, onde o corte não vai parar, ou seja, ele vai em frente e depois isso vai ser destacado. E essas linhas tracejadas, o que nós chamamos de serrilha, ou então chamamos de picote, isso aqui é onde a gente vai fazer os vincos, ou seja, a máquina vai fazer pequenos recortes para que a gente consiga fazer o vinco, ou seja, consiga dar forma no projeto,
tá? Então você precisa entender que esse tipo de arquivo você pode cortar em papéis coloridos, né? Se você não tiver uma impressora em casa, você pode cortar nos papéis Color Plus, que são coloridos, ou então você pode cortar nos papéis de scrapbooking, né? Que são os papéis que a gente compra por aí. Então você não precisa necessariamente ter uma impressora para conseguir fazer esse tipo de trabalho. Você pode fazer, deixa eu mostrar para vocês aqui na biblioteca. Olha, isso aqui foi impresso numa folha de um papel só, tá dando para perceber? Esse preto aqui tá dando para você ver melhor, ele não tem muita variação de estampa. Então, é um papel estampado que a pessoa comprou e ela usou e fez assim. Então, se você não tem condições, isso aqui é a mesma coisa, olha, ela imprimiu algumas coisas, né, na impressora, como é nesse caso aqui, tá, Joaninha. Foi feito o print and cut, que todo mundo fala, que é imprimir e cortar, né? Então, ele foi feito, mas a caixinha foi impressa, foi cortada num papel simples, né? Num papel de uma estampa só, certo? Então, se você não tem impressora agora, não se desespere, tá? Você pode já começar a fazer os seus recortes apenas com scrap. E a gente vai montar um projeto apenas no formato scrap, né? Para você entender que não há a menor necessidade de você ter uma impressora num primeiro momento. Que você pode até começar a trabalhar com papelaria. Tem gente que trabalha só com papelaria personalizada sem fazer impressões em impressora. Então, isso não é um empecilho para você começar a trabalhar. Isso que eu estou tentando explicar. Eu não estou dizendo que não precisa. Vai depender do público que você quer atingir, como você quer atingir essas pessoas, tá? Mas, de fato, você não precisa fazer impressão. Tem muitos trabalhos, olha, que é feito só em papel de scrapbooking e um lacinho, como esse, por exemplo, tá? Então, a gente não precisa ficar desesperado aí achando que não tem como trabalhar porque não tem uma impressora. Você curtiu o vídeo? Você gostou? Você acha que isso de alguma forma te ajudou? Dá um like aqui para você ajudar o canal. Mais uma vez, se não for inscrito, inscreva-se. E eu quero dar uma dica para você. Lá no nosso canal, @CorelMaisCamel, tem bastante dica para você se desenvolver, inclusive mini aulas de estúdio, de CorelDRAW, várias dicas para você empreender aí com a sua silhuete. Então segue a gente lá no nosso Instagram. Cola na gente, menina, porque aqui você só cresce. Um abraço para você e até a próxima. Tchau!